Vidas Secas de Graciliano Ramos. Sinhá Vitória. Acocorada junto às pedras que serviam de trempe, a saia de ramagens entalada entre as coxas, Sinhá Vitória soprava o fogo. Uma nuvem de cinza voou dos tições e cobriu-lhe a cara. A fumaça inundou-lhe os olhos. O rosário de contas brancas e azuis desprendeu-se do cabeção e bateu na panela. Sinhá Vitória limpou as lágrimas com as costas das mãos, encarquilhou as pálpebras, meteu o rosário no seio e continuou a soprar com vontade, enchendo muito as bochechas. Labaredas lamberam as achas de angício, esmoreceram, tornaram a levantar-se e espalharam-se entre as pedras. Sinhá Vitória aprumou o espinhaço e agitou o abano. Uma chuva de faíscas mergulhou num banho luminoso a cachorra-baleia que se enroscava no calor e cochilava embalada pelas emanações da comida. Sentindo a deslocação do ar e a crepitação dos gravetos, Baleia despertou. Retirou-se prudentemente, receosa de sapecar o pelo, e ficou observando, maravilhada, as estrelinhas vermelhas que se apagavam antes de tocar o chão. Aprovou com um movimento de cauda aquele fenômeno e desejou expressar a sua admiração à dona. Chegou-se a ela em saltos curtos. Ofegando, ergueu-se nas pernas traseiras, imitando gente, mas Sinhá Vitória não queria saber de elogios. Arreda! Deu um pontapé na cachorra, que se afastou humilhada e com sentimentos revolucionários. Sinhá Vitória tinha amanhecido nos seus azeites. Fora de propósito, dissera ao marido umas inconveniências a respeito da cama de varas. Fabiano, que não esperava semelhante desatino, apenas grunhira. E amanhecera, porque realmente mulher é bicho difícil de entender. Deitara-se na rede e pegara no sono. Sinhá Vitória andara para cima e para baixo, procurando em que desabafar. Como achasse tudo em ordem, queixava-se da vida, e agora vingava-se em Baleia, dando-lhe um pontapé. Avizinhou-se da janela baixa da cozinha, viu os meninos entretidos no barreiro, sujos de lama, fabricando bois de barro que secavam ao sol. Sob o pé de Turco, e não encontrou motivo para repreendê-los, pensou de novo na cama de varas e mentalmente xingou Fabiano. Dormiam naquilo, tinham-se acostumado, mas seria mais agradável dormirem numa cama de lastro de couro como outras pessoas. Fazia mais de um ano que falava nisso ao marido. Fabiano, a princípio, concordava com ela, mastigara cálculos tudo errado. Tanto para o couro, tanto para a armação. Bem, poderiam adquirir o móvel necessário economizando na roupa e no querosene. Sinhá Vitória respondera que isso era impossível, porque eles vestiam mal as crianças, andavam nuas e recolhiam-se todos ao anoitecer. Para bem dizer, não se acendiam candeeiros na casa. Tinham discutido, procurando cortar outras despesas. Como não se entendessem, Sinhá Vitória aludira bastante azeda ao dinheiro gasto pelo marido na feira com jogo e cachaça. Ressentido, Fabiano condenara os sapatos de verniz que ela usava nas festas, caros e inúteis. Calçada naquilo, trôpega, mexia-se como um papagaio, era ridícula. Sinhá Vitória ofendera-se gravemente com a comparação, e se não fosse o respeito que Fabiano lhe inspirava, teria despropositado. Efetivamente, os sapatos apertavam-lhe os dedos, faziam-lhe calos, equilibrava-se mal, tropeçava, manquejava, trepada nos saltos de meio palmo.
Devia ser ridícula, mas a opinião de Fabiano entristecera muito. Desfeitas essas nuvens, curtidos os dissabores, a cama de novo lhe aparecera no horizonte acanhado. Agora pensava nela de mau humor, julgava-a inatingível e misturava-a às obrigações da casa. Foi à sala, passou por baixo do punho da rede onde Fabiano roncava, tirou o caritó, o cachimbo e uma pele de fumo. Saiu para o copiar. O chocalho da vaca laranja tilintou para os lados do rio. Fabiano era capaz de se ter esquecido de curar a vaca laranja. Quis acordá-lo e perguntar, mas distraiu-se olhando os xique-xiques e os mandacarus que avultavam na campina. Um mormaço levantava-se da terra queimada, estremeceu, lembrando-se da seca. O rosto moreno desbotou, os olhos pretos arregalaram-se. Diligenciou afastar a recordação, temendo que ela virasse realidade. Rezou baixinho uma Ave-Maria, já tranquila, a atenção desviada para um buraco que havia na cerca do chiqueiro das cabras, esfarelou a pele de fumo entre as palmas das mãos grossas, encheu o cachimbo de barro, foi consertar a cerca, voltou, circulou a casa atravessando o cercadinho do oitão, então na cozinha. É capaz de Fabiano ter se esquecido da vaca laranja. Agachou-se, atirou o fogo, apanhou uma brasa com a colher, acendeu o cachimbo, pôs-se a chupar o canudo de taquari cheio de sarro. Jogou longe uma cusparada que passou por cima da janela e foi cair no terreiro. Preparou-se para cuspir novamente, por uma extravagante associação, relacionou esse ato com a lembrança da cama. Se o cuspo alcançasse o terreiro, a cama seria comprada antes do fim do ano. Encheu a boca de saliva, inclinou-se e não conseguiu o que esperava. Fez várias tentativas inutilmente. O resultado foi secar a garganta. Ergueu-se desapontada, besteira aquilo não valia. Aproximou-se do canto onde o pote se erguia numa forquilha de 3 pontas, bebeu um caneco de água, água salobra. Ixi, isso lhe sugeriu 2 imagens quase simultâneas que se confundiram e neutralizaram, panelas e bebedouros. Encostou o fura-bolos à testa, indecisa. Em que estava pensando? Olhou o chão, concentrada, procurando recordar-se. Viu os pés chatos, largos, os dedos separados. De repente as 2 ideias voltaram. O bebedouro secava, a panela não tinha sido temperada. Foi levantar o testo. Recebeu, na cara vermelha, uma baforada de vapor. Não é que ia deixando a comida esturrar? Pôs água nela e remexeu-a com a quenga preta de coco. Em seguida provou o caldo, insonso, nem parecia boia de cristão. Chegou-se ao giral, onde se aguardavam cumbucos e mantas de carne, abriu a mochila de sal, tirou um punhado e jogou-a na panela. Agora pensava no bebedouro, onde havia um líquido escuro que bicho enjeitava. Só tinha medo da seca. Olhou de novo os pés espalmados. Efetivamente não se acostumava a calçar sapatos, mas o remoque de Fabiano molestara-a. Pés de papagaio. Isso mesmo, sem dúvida, matuto ainda assim. Para que fazer vergonha a gente? Arrevelia-se com a comparação. Pobre do papagaio, viajar com ela na gaiola que balançava em cima do baú de folha, gaguejava meio louro, era o que sabia fazer. Fora isso, aboiava arremendando Fabiano e latia como baleia.
Coitado, Sinhá Vitória nem queria lembrar-se daquilo. Esquecer a vida antiga era como se tivesse nascido depois que chegara à fazenda. A referência aos sapatos abrira-lhe uma ferida e a viagem reaparecera. As alparcatas dela tinham sido gastas nas pedras. Cansada, meio morta de fome, carregava o filho mais novo, o baú e a gaiola do papagaio. Fabiano era ruim, mal agradecido. Olhou os pés novamente, pobre do louro. Na beira do rio matara-o por necessidade, para sustento da família. Naquele momento, ele estava zangado. Fitava na cachorrinha as pupilas sérias e caminhava aos tombos. Como os matutos em dias de festa, para que Fabiano fora despertar-lhe aquela recordação, chegou à porta, olhou as folhas amarelas das caatingas, suspirou. Deus não havia de permitir outras desgraças. Agitou a cabeça e procurou ocupações para entreter-se, tomou a cuia grande, encaminhou-se ao barreiro, encheu de água o caco das galinhas, endireitou o puleiro. Em seguida foi ao quintalzinho regar os craveiros e as panelas de losna. E botou os filhos para dentro de casa, que tinham barro até nas meninas dos olhos. Repreendeu-os. Safadinhos, porcos, sujos, como... Deteve-se. Ia dizer que eles estavam sujos como papagaios. Os pequenos fugiram, foram enrolar-se na esteira da sala, embaixo do caritó. A senhora Vitória voltou para junto da trempe. Reacendeu o cachimbo, a panela chiava, um vento morno e empoeirado sacudia as teias de aranha e as cortinas de pucumã do teto. Baleia, sob o giral, coçava-se com os dentes e pegava moscas. Ouviam-se distintamente os roncos de Fabiano, compassados, e o ritmo dele influiu nas ideias de Sinhá Vitória. Fabiano roncava com segurança. Provavelmente não havia perigo. A seca devia estar longe. Outra vez Sinhá Vitória pôs-se a sonhar com a cama de lastro de couro, mas o sonho se ligava à recordação do papagaio e foi-lhe preciso muito esforço para isolar o objeto de seu desejo. Tudo ali era estável, seguro. O sono de Fabiano, o fogo que estalava, o toque dos chocalhos, até o zumbido das moscas davam-lhe sensação de firmeza e repouso. Tinha de passar a vida inteira dormindo em varas? Bem, no meio do catre havia um nó, um calombo grosso de madeira, e ela se encolhia num canto, o marido no outro. Não podiam estirar-se no centro. A princípio não se incomodara. Bamba, moída de trabalhos, deitar-se-ia em pregos. Viera, porém, um começo de prosperidade. Corriam, engordavam, não possuíam nada. Se retirassem, levariam a roupa, a espingarda, o baú de folha e troças moídas. Mas iam vivendo na graça de Deus. O patrão confiava neles e eram quase felizes. Só faltava uma cama. Era o que aperreava Sinhá Vitória. Como já não se estazava em serviços pesados, gastava um pedaço da noite parafusando, e o costume de encafuar-se ao escurecer não estava certo que ninguém a galinha. Nesse ponto, as ideias de Sinhá Vitória seguiram outro caminho que pouco depois foi desembocar no primeiro. Não era que a raposa tinha passado no rabo a galinha pedrez? Logo a pedrez, a mais gorda, decidiu armar um mundéu perto do puleiro. Encolerizou-se, a raposa pegaria a galinha pedrez. Ladrona, pouco a pouco a zanga se transferiu.
Os roncos de Fabiano eram insuportáveis. Não havia homem que roncasse tanto. Era bom levantar-se e procurar uma vara para substituir aquele pau amaldiçoado que não deixava uma pessoa virar-se. Por que não tinham removido aquela vara incômoda? Suspirou, não conseguiu tomar resolução. Paciência. Era melhor esquecer o nó e pensar numa cama igual a de seu Tomás da Bolandeira. Seu Tomás tinha uma cama de verdade, feita pelo carpinteiro, um estrado de sucuripa, alisado em enxó, com as juntas abertas, a formão, tudo embutido direito e um couro cru em cima, bem esticado e bem pregado. Ali podia um cristão estirar os ossos. Se vendesse as galinhas e a marrã, infelizmente a excomungada raposa tinha comido a padrez. A mais gorda precisava dar uma lição à raposa e armar o mundéu junto do puleiro e quebrar o espinhaço daquela sem vergonha. Ergueu-se, foi à camarinha procurar qualquer coisa, voltou desanimada e esquecida. Onde tinha a cabeça? Sentou-se na janela baixa da cozinha, desgostosa. Venderia as galinhas e a marrã. Deixaria de comprar querosene, inútil consultar Fabiano, que sempre se entusiasmava, arrumava projetos, esfriava logo, e ela franzia a testa, espantada, certa de que o marido se satisfazia com a ideia de possuir uma cama. Sinhá Vitória desejava uma cama real de couro e sucupira, igual a de seu Tomás da Bolandeira.